Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje falando sobre o Sermão da Montanha. Quem vai conversar conosco é o Ellerson Santos, o nosso amigo de Belo Horizonte, que é palestrante, escritor, médium espírita, que veio a Goiânia para um ciclo de palestras. Nós falaremos ainda sobre a dica de leitura, o momento cultural, o quadro Tira Dúvidas e muito mais. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje nós estamos muito felizes recebendo mais uma vez o nosso querido Ellerson. Ellerson, bem-vindo ao programa Encontro Fraterno, bem-vindo a Goiânia. Muito obrigado, Ivana. É uma alegria sempre estar com vocês, essa oportunidade de trabalho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. E eu queria começar perguntando para você, como é que você avalia a importância desse momento, diante de todo o trabalho de Jesus, esse momento do Sermão da Montanha? O que isso representa para a humanidade? Nós acreditamos, Ivana, que o Sermão da Montanha realmente foi um divisor de águas para todos nós que somos cristãos, porque Jesus, naquela época, ele vem trazer e mudar paradigmas do que o povo entendia a respeito da felicidade, porque as bem-aventuranças nada mais são do que os recursos que Jesus nos oferece para nós encontrarmos a felicidade. Então, em uma época em que as pessoas acreditavam que felicidade era quem tinha muito dinheiro, era quem vencia a guerra, era quem tinha o poder em suas mãos, Jesus vem nos dizer que felicidade é aqueles que choram, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, ela diz que o Sermão da Montanha é o alfa e o ômega, o início e o fim. Não é para uma religião, é para todas as religiões. E Gandhi, que foi um grande pacifista da Índia, ele pôde nos dizer em certa ocasião, e isso ficou registrado na história, que se todos os livros sagrados, todas as leis fossem destruídas e restasse apenas as bem-aventuranças, nós seríamos o código de bem viver instaurado aqui na Terra. Então Jesus, naquele momento grandioso do monte, quando abrindo a sua boca ele canta este mais belo sermão que a humanidade já escutou, ele vem nos trazer um roteiro seguro para a nossa caminhada, para a nossa iluminação interior. Nós poderíamos então considerar que seria um código de ética, um manual de conduta para qualquer um, independente da religião? Sem dúvida alguma. Jesus não tem fronteiras. Jesus nos traz as diretrizes da mensagem divina, que estão também colocadas em outras filosofias, em outras religiões, com a proposta da iluminação interior da criatura humana. Quando Jesus começa, então, a trazer essas bem-aventuranças, nós encontramos quando ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas traduções nós encontramos pobres em espírito. Que pobreza é essa que Jesus se referiu, Ellerson? É muito interessante esta bem-aventurança, porque nós confundimos muito a proposta do Evangelho de Jesus. Porque pobres de espírito, em verdade, Jesus queria falar a respeito da humildade, aqueles que são simples. E nós entendemos que simplicidade e humildade, muitas vezes, ou é falta de recursos materiais, pobreza material, ou então analfabetismo. Nós vemos uma pessoa mal vestida, uma pessoa maltrapilha, veja como ela é humilde, veja como ela é simples. Então vamos na casa de alguém que é pobre, dizemos, hoje eu fui numa casa humilde. E pobreza e analfabetismo não tem nada a ver com humildade. Porque a humildade é o despertamento da criatura na intimidade do seu coração, do reconhecimento de que não é melhor do que os outros, que ela está num processo evolutivo, de descoberta interior das suas mazelas para a sua própria transformação. É quando realmente nós vamos encontrando o reino dos céus que está dentro do nosso coração, porque Jesus faz essa promessa, porque o Sermão da Montanha todo é uma promessa, onde nós vivenciamos uma postura e alcançamos outra. Então ele diz, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas esse reino dos céus não é esse lugar circunscrito, onde os anjos tocam harpas, comem uvas e ficam na ociosidade. É a consciência tranquila do dever cumprido, da vivência dos postulados divinos que nós tanto temos aprendido,
para no nosso dia a dia nós podermos realmente testemunhar pela nossa exemplificação. Então nós acreditamos que é necessário fazer essa transformação mental para não termos essa confusão de poder entender de maneira equivocada o ensinamento que Jesus veio nos trazer. Eu acho interessante quando você traz a questão da humildade, dessa virtude que é relacionada com essa pobreza de espírito a que Jesus se refere, não é? Tem uma obra que eu gosto muito, não sei se você conhece, que é do Dr. Sérgio Lopes, que é o Código do Monte, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, né? Da FERGS, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E lá ele coloca uma questão muito interessante, Wellerson, que essa questão da humildade, por exemplo. Nós sabemos que a humildade, ela é a virtude de base, né? Ela é aquela primeira, que sem ela nós dificilmente conseguiremos desenvolver as outras virtudes, porque é preciso que nós primeiro aprendamos a olhar para nós, e para isso é preciso ter humildade, né? Para ver onde que nós erramos, no que nós precisamos ainda melhorar, e esse processo de autoconhecimento é que vai favorecer com que nós possamos desenvolver as virtudes, e a primeira delas seria a humildade, né? Mas nós também encontramos na doutrina espírita que o egoísmo, né, e o orgulho são grandes entraves a esse processo. Como é que a gente faz para desenvolver, então, essa humildade, para sermos realmente humildes, buscando vencer essas barreiras do orgulho e do egoísmo? É processo? É um grande desafio, né, Ivana? Porque, na verdade, é o reconhecimento das nossas vicissitudes. Porque a criatura que não reconhece, quando nós não entendemos que nós estamos equivocados, que nós precisamos transformar a nossa vida, não há transformação. E o orgulho e o egoísmo, eles são entraves para a nossa caminhada, porque é justamente acreditarmos que nós estamos numa posição, numa vivência correta, quando na verdade não estamos, ou nós estamos acima das pessoas que vão nos alertar, ou da mensagem que chega para nos poder fazer pensar nas nossas atitudes, nós começamos a transferir para os outros, que isso é muito comum. A gente lê uma mensagem, fulano de tal tinha que ler essa mensagem, fulano de tal tinha que estar aqui nessa palestra escutando o que eu estou escutando, porque sempre a mensagem é para o outro, nunca para nós mesmos. Então é um processo que nós vamos fazendo através do autodescobrimento, que também está no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o caminho da felicidade do homem aqui na Terra. Está bem brincado com o Sermão da Montanha, porque vai nos trazer que a felicidade ela pode ser encontrada quando a criatura faz como um sábio da antiguidade já havia dito: conhece-te a ti mesmo. Então o processo do autodescobrimento é o primeiro passo para nós podermos trabalhar em nós as nossas imperfeições e descobrirmos as qualidades e virtudes. Porque as nossas imperfeições, elas derivam da ausência das virtudes. Porque o que é o orgulho? É a falta da humildade. O que é o egoísmo? É a falta da caridade. E o ódio é o amor doente. E a ociosidade é a falta de trabalho. Então é a dicotomia do homem, né, da sombra e da luz, onde nós precisamos sair da sombra e deixar brilhar a nossa luz interior. Então, nós estamos hoje falando aqui sobre o Sermão do Monte, falando sobre essas bem-aventuranças. Nós estamos percebendo aqui que a humildade é o primeiro passo, né, para nós sermos considerados esses pobres em espírito, ou pobres de espírito, conforme Jesus falou. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos e continuamos com o Sermão da Montanha. Nossa dica de leitura de hoje é o Evangelizando Bebês. Já está na sua 4ª edição e esse livro pode te auxiliar a compreender melhor o trabalho com o bebê, com as crianças menores, a partir da fundamentação filosófica, doutrinária, pedagógica, e ainda contém algumas sugestões de aulas, atividades que podem ser desenvolvidas com bebês. Leia. Olá, amigos. Estamos aqui para convidar a todos para o 33º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, que se realizará no ano que vem, 2017, de 25 a 28 de fevereiro, cujo tema será Vida, Desafios e Soluções. Nós estaremos lá e será uma alegria poder abraçá-lo, poder encontrar a família espírita e outros simpatizantes do espiritismo
em torno dessas reflexões e nesse evento que já se tornou um evento tão aclamado, tão esperado, que as pessoas têm um profundo carinho e que entrou definitivamente na agenda do movimento espírita, que é o congresso patrocinado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Até 2017, te vejo lá. Estamos de volta conversando hoje com o Ellerson Santos, o nosso amigo de Belo Horizonte, que está em Goiânia para um ciclo de palestras falando sobre o Sermão da Montanha. O Ellerson, nós temos na sequência das bem-aventuranças de Jesus, quando ele nos diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como é que a gente entende isso? Bem-aventurado o que chora. É possível ser feliz no momento da dor? Sem dúvida alguma que sim. Quando nós decodificamos a dor na nossa vida. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele faz uma compilação do Bem-aventurados os aflitos de 3 bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça e bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. E o Espírito de Verdade vai nos dizer que todas as nossas aflições, elas têm uma causa. E quando nós encontramos essa causa, nós lidamos de maneira diferente com os efeitos. São as causas atuais e as causas anteriores às nossas aflições. E Jesus nos promete que aqueles que choram serão consolados. Mas que choro é esse? A benfeitora espiritual Meimei, pela nossa psicografia, no livro chamado Missivas Consoladoras, ela tem uma mensagem chamada Lágrimas Vertidas, onde ela faz uma análise dos diversos tipos de lágrimas que nós temos aqui na Terra. Nós temos lágrimas de dor, lágrimas de injúrias, lágrimas de ódio, lágrimas de sofrimentos. Nós temos também lágrimas de compaixão, temos lágrimas de tristeza. São lágrimas que têm uma razão realmente de ser. Porque algumas das nossas lágrimas, elas vêm da revolta, da blasfêmia contra Deus. E esse choro, ele não nos traz nenhuma motivação, não nos traz bem-estar. Porque às vezes a gente chora e a gente sente bem. Nós estamos angustiados, com o coração opresso, e quando a gente consegue chorar, depois a gente sente aquela tranquilidade, colocou para fora o conflito. Esse é o choro que Jesus diz que é consolado, porque é um choro sentido. Agora, o choro de revolta, de blasfêmia, ele faz a dor ficar mais doída. Então, Jesus vem nos convidar a poder lidar bem com a experiência da dor, tirando dela o melhor proveito. Porque a dor é esse aguilhão que nos traz de volta ao caminho correto, que nos faz iluminar o coração, se nós soubermos vivenciar bem no nosso dia a dia. Quando a pessoa tem fé, que ela realmente acredita que Deus está no comando e que nada acontece por acaso, isso vai ajudar nesse momento de dor? Porque muitas vezes, no momento da dor extrema, a pessoa se esquece de tudo aquilo que ela aprendeu, né? Essa bem-aventurança de Jesus fica tão longe para ela da realidade que ela está vivendo. Você acredita que a fé, esse sentimento, pode ajudar a superar aquele momento e aí então ela refletir, compreender que nada é por acaso, né? Que tudo vem para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado? Como é que você avalia o papel da fé nesse processo? Jesus nos disse que aquele que tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda seria capaz de movimentar montanhas. A fé é realmente essa mola propulsora que vai proporcionando à criatura a sair daquela condição que ela se encontra para uma melhor. Mas é a fé que não é crença, porque a crença... Quanta coisa nós criamos e hoje já não cremos mais? Quantas coisas nós deixamos de crer e amanhã vamos crer de novo? A crença ela vai se modificando na nossa vida. A fé precisa ser o saber, realmente introjetar para dentro de nós o entendimento e a vivência. Porque nós falamos que acreditamos na reencarnação. Mas logo na primeira dor que aparece, nós levamos a mão à cabeça: Senhor, mas eu não mereço, eu não consigo passar por essa experiência. Então não acredita, não sabe que a reencarnação existe, nós apenas temos essa crença. Porque o testemunho ele se dá quando nós realmente vivenciamos a proposta no nosso dia a dia.
Mas essa fé também, ela não pode ser apenas uma frequência a templos religiosos, porque a fé sem obras ela é morta, também já decantava Tiago, o apóstolo de Jesus. É preciso nós realmente movimentarmos, através das nossas atitudes, as potencialidades que nós temos, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se nós estamos passando pela experiência, porque nós temos condições de sobrepujar, seguir adiante e sermos felizes. Wellerson, tem uma outra bem-aventurança que às vezes confunde muitas pessoas quando ouvem, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. As pessoas, na maioria das vezes, não querem herdar a terra, elas querem ir para o céu. Né? O que Jesus está querendo dizer com isso de herdar a terra? A mansuetude, que é uma virtude que está tão ausente, né, nos nossos dias, a falta da paciência, onde nós queremos tudo ao nosso tempo e à nossa hora, as nossas intransigências. Essa bem-aventurança ela é muito interessante, porque nós estamos passando por um processo de transformação na Terra, um momento de regeneração, saindo de um mundo de provas e expiações, entrando para este mundo regenerado que todos nós desejamos, a nova era. Esse herdar a terra seria justamente a permanência daqueles que queiram realmente continuar num trabalho, acendendo luzes, transformando a sua própria vida. Seria um dos passos para realmente permanecermos nesse processo evolutivo no nosso planeta. Nós entendemos que era Jesus já preparando os nossos corações para esse grande momento de transição pelo qual o nosso planeta ia passar, onde a mansuetude seria um dos requisitos para que nós conseguíssemos permanecer aqui. Além de vários outros, não é? Que é a vontade, a determinação, da transformação moral. Porque o mundo de regeneração nós sabemos que não é um mundo perfeito. É um mundo onde há dificuldades, há tormentas, mas a maneira de vivenciar é que é diferente, porque a nossa postura, o entendimento se fez também pela vivência do dia a dia. Ou seja, para os nossos irmãos que estamos assistindo e que não sabem, nós espíritas entendemos que céu e inferno são estados de consciência, né? E não locais circunscritos. Então, daí o fato de Jesus dizer sobre o herdar a terra é de nós podermos permanecer aqui, de acordo com o que você nos disse, né? Sendo pessoas melhores, buscando e nos esforçando para isso, não é? Sim, porque o céu e o inferno, conforme nós vimos lá no Pobres de Espírito, né, quando nós comentamos, é justamente a vivência interior que a criatura tem. Não precisa desencarnar, morrer para viver céu e inferno. Céu e inferno nós vivemos aqui na Terra mesmo. A cada dia. A cada dia, com as nossas dificuldades, com as nossas tormentas ou com as nossas alegrias. Muito bem. Nós vamos novamente para um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Até já. Olá, você está no quadro Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno, que responde às questões enviadas pelo telespectador. E Euzi, hoje a questão que nos surge é a seguinte: qual a importância da fé? A importância da fé. Você tem ideia, verificando o que significa a vida da pessoa sem fé? A fé é um roteiro que você tem, o mapa para seguir com segurança a jornada da sua vida. É algo que não se prescreve, é algo que se adquire à custa de experiências. É o saber mais do que o crer. Porque crenças existem muitas, dogmas, mas vivenciar a fé. Não existe uma pessoa que não tenha fé. Por exemplo, uma pessoa que entre numa aeronave para uma viagem, ela tem confiança, ela tem fé que ela chegará no destino desejado. É uma pequena analogia, mas ter fé na condução da sua vida é extremamente necessário. A pessoa que tem fé na vida futura, ela não se mata. Ela vive em função da sua evolução espiritual. Você concorda com isso, Elzita, que eu estou falando, ou você tem alguma argumentação a fazer? Realmente é isso mesmo, porque a fé é a fidelidade aos princípios interiores, a conexão entre o ser e a transcendência. E realmente, perder a fé e continuar vivendo
é uma questão muito sofrida. Por isso, a importância de uma crença, a importância de ter essa conexão, porque ninguém está sozinho. Então, a fé é a grande comporta que abre as perspectivas para a ação da misericórdia e do socorro espiritual no caminho de todos nós. É interessante o seu ponto de vista. Então, estão aí as nossas sugestões e esperamos que você faça bom proveito delas. Então, continue conosco, você ainda tem mais do programa Encontro Fraterno e mande suas questões para tiradúvidas@feego.org.br. A Fraternidade Sem Fronteiras está apoiando aproximadamente 3.000 crianças numa das regiões mais desafiadoras do mundo. Então nós estamos convidando você do movimento espírita para nos ajudar, porque nessas regiões existem 600.000 crianças que precisam de apoio. Então nós convidamos a todos para que venham participar conosco, acessando fraternidadesemfronteiras.org.br e apadrinhando uma criança. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Estamos de volta falando hoje sobre o Sermão da Montanha com nosso amigo Ellerson Santos. O Ellerson, tem uma bem-aventurança que eu gosto demais que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Ou seja, é lei de ação e reação? Como é que é isso? Todo o Sermão da Montanha é essa lei de ação e reação, de causa e efeito que está presente na nossa vida. Porque toda semeadura, ela oferece colheita mais tarde, de frutos saborosos ou de frutos amargos. E a misericórdia, realmente essa bem-aventurança, ela toca o nosso coração, porque é o início do processo da caridade na nossa vida. É de nós termos compaixão para com aqueles que sofrem, para aqueles que estão em situações menos felizes, a capacidade do homem de enxergar a dor do outro para estender a mão. E todas as vezes que nós reconhecemos a dor do outro, colocamos o lugar dele e tentamos fazer algo, nós acabamos também sentindo a misericórdia de Deus na nossa vida, porque nós ficamos muito mais felizes. Nós começamos a compreender a necessidade de podermos realmente auxiliar o nosso irmão, já que todos nós fazemos parte de uma mesma família. Saímos do egocentrismo, deixamos de ter egoísmo, essa chaga que consome a humanidade, para podermos realmente ver o todo, o mundo à nossa volta. Nós aprendemos na doutrina espírita, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos como Jesus entendia a verdadeira caridade, e aí nós temos aquela lição da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas como sendo a verdadeira caridade, que é aquilo que a gente realmente tem como desafio de colocar em prática todos os dias. Mas nós também sabemos que no nosso atual estágio evolutivo, a caridade material ela ainda é necessária e muitas vezes ao nosso redor e muitas vezes distante de nós. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, pensando nessa caridade que precisa chegar às vezes tão distante. Fala um pouquinho para os nossos amigos que ainda não conhecem do trabalho da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, da qual você faz parte. A Fraternidade Sem Fronteiras foi um divisor de águas na nossa vida, Ivana, porque ela nos proporcionou este trabalho em relação às crianças africanas, especialmente na região de Moçambique. É um convite também para nós despertarmos a misericórdia. Misericórdia que se faz para este povo tão sofrido. A África, nós sabemos, é uma região das mais dolorosas do nosso planeta terrestre. Moçambique é uma região onde há muita miséria, muita dor. O índice de orfandade é muito alto. Também a questão das enfermidades, especialmente o HIV. Umas aldeias, 32% da população estão contaminadas com o vírus HIV. E este projeto, que tem a sua sede em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, coordenado por Wagner Moura, ele chegou levando alívio, levando esperança àqueles corações, dando alimentação às crianças, apoio pedagógico, dando orientação espiritual, que não é a proposta do Espiritismo, é a proposta do Evangelho, que não tem fronteiras, não tem barreiras.
podendo realmente levar aquelas criaturas, com a ajuda de tantos e tantos que têm abraçado a causa junto conosco, um pouco mais de alegria, porque eles são muito felizes. As bem-aventuranças, elas são muito bem vivenciadas na África. Lá nós podemos ver o que é felicidade, porque a gente vê pessoas na mais profunda miséria, não tem nada para comer e nos recebem com um sorriso nos lábios, cantando hinos de louvor a Deus. Então ali está os que choram, ali está os aflitos, ali está os perseguidos, aqueles que têm fome e sede de justiça, mas que são pessoas que despertaram na intimidade do seu coração tanta alegria de viver. Nos dão exemplos que ficam marcados no nosso coração para a eternidade. Então nós fazemos parte desse projeto e, como você o citou, nós convidamos os nossos ouvintes para também que possam conhecer o projeto, entrando no site, que é www.fraternidadesemfronteiras.org.br, ou então na página do Facebook. Curta a página do projeto para que os seus amigos também conheçam e possam nos ajudar de alguma forma. Muito bem. Olha, nós poderíamos ficar aqui falando, por muito tempo ainda sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, sobre quanta coisa maravilhosa que Jesus nos trouxe com a sua mensagem, mas o nosso tempo ele vai se encerrando. Então, Werson, nós queríamos só que você deixasse uma mensagem final para os nossos amigos que nos acompanham, não é? E antes de encerrarmos. O que nós poderíamos dizer aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo site é que possamos verdadeiramente no nosso dia a dia darmos esse testemunho de verdadeiros cristãos, sejamos espíritas, católicos, protestantes, de outras denominações religiosas, não importa, sejamos aquilo que nós abraçamos para a nossa vida, vivenciando realmente dia após dia a mensagem divina para nos iluminar e iluminar aqueles que estão à nossa volta. Na proposta do Sermão da Montanha de Jesus, transformarmos os conceitos que nós temos do que é verdadeiramente a felicidade, saindo dessa postura do ter, do possuir, colocar fora o que verdadeiramente está dentro de nós. Porque a felicidade, ela é encontrada na intimidade do nosso coração. Quando nós entendemos a vida, decodificamos o que a vida quer de nós. Viktor Frankl fala muito sobre isso no livro Em Busca de Sentido, que nós sempre sabemos o que queremos da vida, mas bem poucos de nós sabemos o que a vida quer de nós. E quando nós decodificamos isso, quando nós entendemos o que Deus necessita que nós façamos para ajudar aqueles que estão à nossa volta, essa felicidade tão buscada, tão sonhada por nós, vai sendo desperta no nosso coração. Para nós foi uma alegria participar desse programa. Muito obrigado pela oportunidade. Espero em breve estar de volta no Encontro Fraterno. E nós esperamos que você venha sempre, muitas vezes, né? E a sua fala me lembra uma reflexão que é feita pelo Dr. Sérgio Lopes no seu livro, quando ele diz que esse processo evolutivo é como se fosse a escalada de um monte. Quanto mais nós vamos subindo em direção ao topo, mais o nosso olhar, a nossa visão se amplia e nós conseguimos realmente perceber o que a vida espera de nós, não é? Então, que nós possamos todos escalar aí essa montanha até o topo, com Jesus do nosso lado. Muito obrigada, Werson, muito obrigada a vocês que nos acompanham. Fiquem com Deus e até semana que vem. Os pensamentos pedem paz, quando os sentimentos pedem paz, e uma onda de turbulências toca fundo no meu ser, eu oro a Deus e peço pra me proteger. Ele sabe tudo o que eu necessito, conhece meus temores,
e meus conflitos. Se uma suave melodia toca fundo no meu ser, eu oro a Deus e peço pra me proteger. Eu ergo os olhos para o alto das estrelas, sinto a paz, sinto a beleza do amor de Deus, a paz do Criador. Eu ergo os olhos para o alto das estrelas, foram-se embora os meus medos. Estou com Jesus, meu caminho, meu Salvador.